vocês lembram, mas ontem nós estávamos vendo alguns erros de redação para que a gente não cometa, né? A gente parou lá no 10º erro. No caso, nós iríamos para o 11º. Só que eu depois vi que eu poderia ter dado uma explicada melhor sobre esse erro de não, que seria o quê? De entregar o texto com uma tipologia que não é o texto dissertativo argumentativo, ou seja, entregar outro tipo de texto. Claro, antes de mais nada, essa dica não é válida apenas para redação do Enem, por exemplo, né? Ela é válida para qualquer prova que venha a exigir uma produção textual de vocês. Por exemplo, vamos supor que vocês estão disputando, né? Você está disputando uma vaga numa editora, num jornal. E o jornal pede que você produza um texto narrativo. Ok, então aqui você já tem a tipologia textual, você já vai pensar aqui na delimitação desse tipo textual, tá certo? O que é que acontece? Se você entregar, em vez de um texto dentro do gênero narrativo, você entregar, por exemplo, uma produção no gênero descritivo, ou você entregar um texto injuntivo, aí a coisa já muda bastante. Então a tipologia textual é de suma importância para o desenvolvimento do texto, no nosso caso, para o desenvolvimento correto da proposta de redação, certo? Assim, entenda primeiro esse tipo de texto que será trabalhado. Nessa situação aqui, o texto dissertativo argumentativo em prosa, ou seja, texto onde eu irei defender um ponto de vista que será organizado em parágrafos com aquela estrutura clássica que nós sabemos: introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Se o tipo de texto não estiver de acordo com o que for pedido, sua prova vai ser anulada, a sua vaga vai ser perdida, aquilo que você está tentando, aquilo que você está almejando, não vai dar certo. Geralmente em concursos públicos, em vestibulares, não tem para onde correr. O tipo de texto é o dissertativo argumentativo, tá bem? No entanto, existem provas que, por exemplo, o próprio estudante pode escolher qual é o tipo de texto que ele vai redigir. Tipo, fica a seu critério. Daí é uma coisa interessante, né? É uma faca de dois gumes, porque você tem que ter um certo preparo para que você escolha bem o texto e você escreva bem sobre ele, né? Porque, vamos supor, eu escolho um texto simples de fazer, mas o simples às vezes não é bem o mais fácil, tá bom? Só desligar aqui. O simples muitas vezes não é. Vocês estão me vendo direito aqui na câmera? Peraí. Então, né? Como eu ia dizendo, o simples às vezes se torna um pouquinho complicado porque quando uma coisa é simples, se eu cometer um erro, fica mais fácil de perceber ali que está errado, né? Deixa só eu ajeitar isso aqui, peraí. Deu certo, pronto. O que é que eu estou querendo dizer? Quando uma coisa é simples, se eu cometer um pequeno erro, vai ficar bem na cara ali que aquela coisa está errada. Agora, se eu escolher um texto um pouco mais complicado, se eu cometer algum erro, algum pequeno desvio, fica mais difícil de ver no caso de alguém que seja leigo, mas é claro que não será o caso do seu avaliador de prova. Independente nesse caso aqui que eu estou falando, né? Independente do tipo de texto que você vai escolher, fábula, conto, crônica,
apólogo, independente, tenha certeza de que ele vai estar por dentro do assunto. Continuando aqui. Deixa eu ver, chegou mais gente? Não, só vocês duas, né? O próximo erro seria o que, pessoal? Aliás, continuando ainda. Cada texto, né, tem lá suas características. Então, embora alguns se pareçam, só um momentinho, deixa eu corrigir esse erro aqui. Também estou errando aqui. Pronto. Ah, meu Deus. O computador está de brincadeira hoje. Cada tipo de texto possui as suas singularidades a ser seguidas, né? Cada um possui sua estrutura básica. Então, esteja bem atento ao nosso tipo textual aqui, dissertativo argumentativo, que vai reunir tema, tese, argumentos, que no caso dá para a gente resumir todos esses três como defesa de um ponto de vista e uma proposta de intervenção. Clássico, tá bem? Vamos para o próximo. Próximo erro seria um pouquinho ligado a esse erro aqui anterior, tá bem? Um pouquinho ligado à não obediência às diretrizes desse tipo textual, que seria você não defender um ponto de vista. Tem muitas redações que os candidatos, ou melhor, de alguns concursos, né, entregam, e essas redações elas falam até muito bem do tema, mas o aluno, o candidato não defendeu um ponto de vista, ele se manteve ali muito imparcial. Tanto o texto foi impessoal, que está ok, como o texto foi imparcial, que é errado. Você tem que defender um ponto de vista, mantendo ali a sua impessoalidade, que seria ocultando esses pronomes e verbos que estariam flexionados em primeira pessoa. Tipo, eu acho que o Brasil está avançando, ou eu acredito. E, claro, não é apenas tirar. Eita, tá com um probleminha aqui. Não é apenas você tirar o pronome eu, é você não flexionar esses verbos ali. Gente, diga uma coisa, o áudio está saindo junto com o vídeo ou está dando algum atraso? Para mim está tendo atraso, mas se não tiver tendo atraso para vocês, está ok. Nada, tá normal, né? Tá bem. Nada mais importante do que você defender o ponto de vista aqui. Tá? O próprio nome já indica, né? Argumentação, texto argumentativo. Então a gente entende que essa parte é a mais importante, talvez eu diria, do texto.
porque dela ao desencadeamento de outras partes que também são importantes, como por exemplo a proposta de intervenção, que é uma retomada de tudo aquilo que foi dito. Seu texto, não tenha dúvida, seu texto deve apresentar ali com clareza o seu ponto de vista, aquilo que você vai defender, tá bem? Não tenha medo de tomar um lado, de defender, por exemplo, deixa eu ajustar isso aqui. Vamos supor que o tema da redação seja redução da maioridade penal no Brasil. Você vai falar sobre, claro, né? Você vai argumentar sobre esse tema. E você vai dizer se você concorda com a afirmativa de que deve diminuir a maioridade penal no Brasil. Você vai defender esse ponto de vista, se for o seu. Ou você vai defender o ponto de vista de que não devemos diminuir a maioridade penal no Brasil. Simples assim. Mas não se esqueça, você deve defender um ponto de vista, tá? Você não pode simplesmente falar sobre a violência no Brasil. Você não pode trazer apenas pesquisas, dados, estatísticas, um mapa da violência, as cidades mais violentas, o número de menores infratores e tá, muita informação interessante, ok. Mas e aí, no que é que o autor desse texto acredita? Não defendeu nada, ele não disse se a gente deve diminuir a maioridade penal ou se a gente não deve diminuir, se a gente deve investir em outras áreas como saúde, como educação. O autor não falou nada disso, então isso aí vai colocar a tua nota lá embaixo, pode ter certeza. É uma coisa a se evitar. Só lembrando, tá? A gente tem aqui a questão da pessoalidade e da impessoalidade. O texto deve ser impessoal, tá? Não pode trazer marcas de pessoalidade. Porém, ele deve ser parcial, deve tomar um dos dois lados da balança. Aqui, eu tenho o tema, tá? E o seu texto deve ser parcial, deve tomar um lado, de positivo ou de crítico, em relação a esse tema, tá bem? O estudante, no caso de vocês, né? Que também poderíamos destacar aqui os candidatos dos vestibulares, devem pensar em quais argumentos eles vão defender já antes de fazer o rascunho, aliás, tá bem? E também quais argumentos eles irão refutar. Por exemplo, eu posso defender o meu ponto de vista e criticar o ponto de vista de alguém, fazer uma citação e criticar outra pessoa. É muito válido você fazer isso também. Mostra ali os contrapesos argumentativos. Bem interessante. A parte da argumentação e da defesa do ponto de vista são, sem sombra de dúvidas, os adornos do seu texto, tá bem? Se ela estiver bem clara, pode ter certeza que a sua pontuação sobe. Agora, se o seu ponto de vista estiver ali implícito, o leitor, o avaliador, precisar fazer uma força imensa para buscar nas entrelinhas o que é que você está defendendo, aí seu texto vai se complicar. Pode ter certeza. Sua nota, aliás, vai se complicar, você. Continuando. A defesa do ponto de vista, só para encerrar, tá? Clara e objetiva, além de tornar o texto mais fluido, certo? Ela ajuda a convencer o leitor. Porque vamos lembrar uma coisa, né? O objetivo também é convencer o leitor de que seus argumentos são coerentes, são verdadeiros, são argumentos, olha, coesos, encadeados. Isso sim é uma redação de qualidade, tá bem? Apresentação de dados, de fatos, pesquisas, vale muito para encorpar o seu ponto de vista. Porque se você der o seu ponto de vista apenas baseado assim na sua opinião limpa e seca sobre um assunto,
sem uma base ali para sustentar seu ponto de vista, sem uma pesquisa, sem dados, sem a apresentação de qualquer coisa que sirva de base ali, seus argumentos podem cair num único sopro, né? Eu posso falar alguma coisa que refute seus argumentos, e como é que você vai sustentá-los? Lembrando, redação é como jogar vôlei. Não sei se eu já fiz essa alusão aqui nessa sala, mas redação é como jogar vôlei. Estou aqui com a bola e vou mandar aí para vocês. Eu só tenho uma chance, você tem que pegar aqui e ela tem que estar completa, a redação tem que estar perfeita, tudo ali bonitinho, porque o avaliador não vai devolver a redação para tirar uma dúvida. Fulano, o que é que você quis dizer aqui mesmo? Eu não compreendi muito bem essa parte aqui da sua redação. Se essa parte aqui da sua redação não estiver clara, que pena, porque não há como o avaliador lhe consultar para saber o que é que você quis dizer, principalmente quando estamos falando de ambiguidade, que eu já falei ontem, que é uma coisa a se evitar sempre. Frases e períodos ambíguos, evite sempre, porque se o período tem 2 ou mais sentidos, como é que você sabe que o avaliador vai entender aquele sentido que você quis dar? Tem duplo, tem vários sentidos, múltiplos sentidos, eu posso interpretar como eu quiser. E dependendo da minha interpretação, a sua prova pode até, quem sabe, ser anulada. Vai que eu interprete um desrespeito aos direitos humanos. Isso faz com que a sua prova seja anulada. Só lembrando, sem ambiguidade, deixe o seu texto claro e objetivo e defenda o seu ponto de vista. A sala hoje está lotada, né? Sexta-feira, né, pessoal? Bom demais. 12º erro, juntando os de ontem com os de hoje, é escrever na primeira pessoa do singular, né? Esse erro aqui não é muito comum, mas quando é cometido, nossa, a nota cai demais. É um erro grotesco cometido por alguns estudantes, escrever a redação em primeira pessoa do singular. Pessoalizar o seu texto é um erro enorme e que com certeza vai baixar ali sua nota lá para o volume 1. Lembre-se que esse ato de tornar o seu texto pessoal é extremamente condenado pela maior parte dos avaliadores de redação, tá? Seja Enem, seja uma prova da iniciativa privada, seja um concurso público, ou até mesmo no ensino médio. Alguns avaliadores, no caso alguns professores do ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano, zeram a prova assim que vem marcas de pessoalidade ali. É um erro a se evitar bastante, porque sua prova pode ser anulada. E, nossa, ninguém quer isso, né? Ninguém está estudando, se dedicando, ralando ali para fazer uma prova e ela ser anulada. Claro que ninguém quer isso, né? Sendo assim, o texto dissertativo argumentativo deve ser feito na terceira pessoa do singular ou do plural. Mesmo quando você for defender seu ponto de vista, utilize os termos adequados, tá? Porque aqui a gente encontra o maior confronto de ideias na cabeça dos estudantes. Porque, puxa vida, como é que o professor diz uma barbaridade dessa? Eu tenho que defender um ponto de vista, que no caso é o meu ponto de vista, mas eu não posso deixar meu texto pessoal. Essa ideia meio que é difícil de entrar na cabeça de alguns estudantes, mas vamos lá. Você deve utilizar os pronomes adequados. Isso aí já lhe guia
para uma não pessoalização do seu texto, tá bem? Você deve evitar o uso dos pronomes, obviamente, em primeira pessoa do singular, bem como marcas que identificam a segunda pessoa do singular e do plural. Você, seu, sua, teu, tua, etc. Você tem aqui, por exemplo, o uso de vários elementos gramaticais que podem e vão lhe ajudar a deixar o seu texto impessoal e que você consiga defender o seu ponto de vista, tá bem? Também já está torta? Ou sou eu? Deixa eu ver se sou eu que estou torto. Olhando aqui, parece que sou eu que estou torto. Acho que ficou bom agora. O 13º erro é assim: se você cometer, leva 0. Yasmin chegou agora e está ouvindo as coisas dessas? Pera aí, deixa eu explicar, Yasmin. O 13º erro é entregar o texto sem conclusão. Fique calma, tá? Fique calma. Vai dar certo. Não é nada disso que você está pensando aí, tá bom? Fique tranquilo. Não, tenha calma. Deixa eu explicar. Eu estou falando aqui, eu estou completando aquela lista de erros. Claro, se são erros, a gente tem que evitar, né? Erros a serem muito evitados por vocês, alunos, escritores de redação. Eu estava falando aqui, eu vou colocar esse documento aqui, tá? Mas eu estava falando aqui, tudo bem. Do seguinte, não defender um ponto de vista faz com que a sua nota caia bastante. Em alguns casos, onde se há mais de um avaliador de prova, um desses avaliadores pode até anular a sua prova. Escrever a sua redação na primeira pessoa do singular, isso também pode fazer com que a sua prova seja anulada. E entregar o texto sem conclusão. Eu cheguei nesse aqui agora. Eu também estou usando o telefone aqui, inclusive deixa eu ver se está carregando. Porque estou com um problema aqui no notebook. Eu estou só acompanhando aqui, mas nem a câmera nem o áudio querem funcionar. Bom, então vamos lá. Entregar o texto sem conclusão. Nossa, esse erro aqui se dá no seguinte, prestem atenção. Você não fazer um rascunho. Começa aí. Não fez rascunho, você já não tem um mapa de para onde mais ou menos, aliás, até onde mais ou menos o seu texto vai. Você não faz rascunho e você começa a escrever já na folha final. É um erro grave. Você não vai ter um norte, uma base de por onde começar, né? Até pode ter uma base de por onde começar. Mas você não sabe ali, você está dando um tiro no escuro. Você não sabe onde que vai ser mais ou menos o desenvolvimento do texto. Você não sabe como vai fazer esse último parágrafo, se é que vai dar tempo. Então, começa por aí. Rascunho é fundamental. Vamos lá, vamos na descrição do nosso erro a ser evitado. Não tem nada mais decepcionante do que ler um texto inconclusivo. O texto começou bem, né? Teve a introdução ali, bacana. Teve um desenvolvimento, olha, fantástico, surreal. A pessoa trouxe dados, trouxe estatística, trouxe pesquisa, trouxe números, resultados, porcentagem. A pessoa trouxe tudo ali no texto dela. Começou o desenvolvimento ali, ou melhor, a conclusão, na 28ª linha. Como é que a pessoa vai concluir o texto com 2 linhas? Ou melhor, como é que ela vai concluir e apresentar uma proposta de intervenção? O erro, como vocês podem ver, olha só,
foi na falta de um projeto de texto, foi por causa da falta de um mapa textual, que é o nosso abençoado rascunho. Tá bem? A finalização da redação é tão ou mais importante até mesmo do que a sua introdução, certo? Eu diria que ambos têm o mesmo peso, né? Já que a introdução é quase que independente. Explicando esse raciocínio aqui, é o seguinte: como é que a introdução é independente? A introdução é independente por quê? Porque é o parágrafo de apresentação, de exposição do tema. Eu coloco aqui a introdução, ó. Okay. Introdução ao primeiro parágrafo, ok. Todos os parágrafos do primeiro para baixo, ou melhor, do segundo para baixo, dependem do primeiro. O segundo parágrafo é dependente do primeiro. O terceiro parágrafo é dependente do segundo, que é dependente do primeiro, e por aí vai, tá bem? O primeiro parágrafo é que tem essa independência. Isso é falando de uma manutenção da coesão textual, né? Nessa parte final do texto, a gente não pode esquecer de apresentar uma proposta de intervenção. Preguei meu texto, concluí, mas não apresentei uma proposta de intervenção, que é possível fazer isso, né? Você concluir o texto, mas não apresentar uma proposta de intervenção, você já vai deixar de ganhar 200 pontos, né? Ou no nosso caso aqui, 2 pontos. Porque se você não apresentar, você perde essa pontuação. No caso, você deixa de ganhar, né? Mas e aí, vamos supor, se eu não apresentar a proposta de intervenção, a minha prova vai de 0 a 8. Né? Mas e aí, se a minha prova não tiver com as outras competências no máximo, tiver ali só com um 5, eita, então eu fiquei com um 5, eu poderia ter ganho um 7 caso eu tivesse apresentado a proposta de intervenção. Né? Esses pontos da proposta de intervenção, pessoal, para mim são os mais fáceis de você ganhar. Né? É só você apresentar uma solução que seja viável, que dê para executar. É só isso. Ou, no caso, eu não gosto nem de falar o termo solução. Né? Antes de mais nada, é importante a gente diminuir o problema, porque tem problemas que, para a gente solucionar, meio que é quase que impossível. Essa proposta é tipo como solucionar o problema, né? Exatamente. A gente pode interpretar assim, como uma espécie de solução do problema. Mas como eu estou falando aqui, Yasmin, por exemplo, é um exemplo que eu adoro, sobre acidentes de trânsito que são ocasionados por conta daquela combinaçãozinha álcool e direção. Vamos dar uma solução aqui. Tornar crime a venda de bebidas alcoólicas no Brasil. Isso já aconteceu nos Estados Unidos, tá? Teve uma época que bebida alcoólica era ilegal. Não podia vender bebida alcoólica, cerveja, qualquer tipo de bebida alcoólica era proibida, tá? Mas é uma solução aqui no Brasil, e até mesmo acho que em qualquer país do mundo hoje, que tem esse problema de acidente de trânsito. É uma solução bem inviável, não dá para executar, porque olha só a parcela de participação que a indústria alcoólica tem no PIB do Brasil. É muita coisa, tipo, a indústria das bebidas alcoólicas movimentam milhões de reais, geram muitos empregos. Então, a gente não pode apresentar essa solução, porque, é claro, se não tem bebida alcoólica, não vai ter acidente de trânsito ocasionado por conta da bebida alcoólica, porque simplesmente ela é crime, né, você vender esse tipo de produto. Mas aí é uma coisa bem inviável. Como é que eu poderia amenizar esse problema, né? Uma proposta de intervenção ali para diminuir um pouquinho esse problema? Endurecer as leis de trânsito, né? As multas, tornar crime inafiançável você conduzir veículo automotor sob o efeito de álcool ou de qualquer outro entorpecente. Aí sim, olha só, eu tenho uma proposta de intervenção, né? A coisa está ficando interessante. O que seria o termo proposta de intervenção?
é alguém intervir naquele problema, tá? Eu estou intervindo naquele problema. Talvez solucionar de uma vez, ali cortar um mal pela raiz, seja impossível ou inviável. Mas dá para a gente dar uma ajustada ali, né? Arrochar um parafuso aqui, afrouxar outro ali e melhora a vida da população brasileira. Está compreendendo aqui? É interessante a gente pensar, olha, se não dá para solucionar o problema, vamos pelo menos diminuir, tá? Aí sim, olha, você começa a entender que esses dois pontos da proposta de intervenção são os mais simples de você ganhar, né? São os mais baratinhos, vamos dizer assim. Não precisa de muito esforço, né? A conclusão é o fechamento de ideias que deve ser acompanhado de soluções para o problema que foi abordado. O problema destacado é o próprio tema da redação, tá? Sempre olhe para o título da redação e veja, ali tem um problema. E quando você for apresentar a sua proposta de intervenção, pense em 4 elementos, tá? Quais seriam esses elementos? O agente, né, que é a pessoa que vai executar aquela ação, a ação que vai ser executada pelo agente, o meio, que vai ser por onde esse agente irá executar essa ação, e a finalidade. E o que é a finalidade? É o porquê desse agente, por esse meio, executar essa ação. Simples assim. Por exemplo, nesse caso aqui da bebida alcoólica, ou melhor, dos acidentes de trânsito, a ação seria o quê? Seria endurecer as leis de trânsito, né? Ok, eu tenho uma ação. O agente seriam os órgãos públicos, o governo, né? Ou melhor, o Estado, com E maiúsculo. Olha só, tem um agente, tem uma ação, tá? Deixa eu ver aqui o meio. O meio seria, de executar essa ação, né? Seria a lei, né? E a finalidade, porque proteger a população, diminuir os custos do SUS, que são direcionados para esse tipo de acidente. Olha só, já pensei nos 4. Eu já tenho aqui o projeto da proposta de intervenção na minha cabeça. Então, vamos mandar bala ali para fazer essa proposta de intervenção. 2 pontos garantidos na nossa prova aqui e em quase todas as provas de redação do ensino médio, ou 200 pontos garantidos ali no Exame Nacional do Ensino Médio. Batata, né, pessoal? Tranquilaço. Claro, eu acho que é mais fácil a gente explicar aqui, estudar a teoria, do que fazer na hora. A gente tem um certo nervosismo ainda, desculpa, mas nada melhor do que o treino, para que a gente se prepare, né, para esse momento. Faltam 3 minutinhos, deixa eu só fazer logo a frequência aqui que eu ainda não fiz. Eu nem acredito que eu falei tanta coisa assim sobre esses. Peraí. 11, 12, 13, 14. Eu falei sobre o 10º ainda, né? Falei muito de pouca coisa. Que bom, né? Bom, chegou mais gente aqui para a frequência também, né? Bom, vamos lá. Só fazer frequência aqui para a gente encerrar, tá bem? Na ordem temos o Ângelo, né? Ok. Ângelo está presente. A Francisca Larissa. Yasmin. Foi escrita aí, a Letícia. Maria Isabelle. E quem mais? Deixa eu ver. Maria Isabelle, Letícia, Yasmin, Ângelo e Larissa. Só 5, né? Exato. Bom, dá tempo até falar aqui mais um errinho aqui, tá? Não fazer a revisão final. Não revisar o texto. Poxa vida. Faça pelo menos
duas revisões. A primeira, antes de passar da folha de rascunho para a folha final, e a última na folha final. Você talvez ainda dê para corrigir alguma coisinha ali, tá? Mas é sempre importante pensar em não rasurar o texto. Quando você terminar de escrever o rascunho, né, é importante fazer uma leitura bem atenta do texto. E, novamente, não fazer um rascunho é quase que certo que vai dar errado. Vai dar errado porque é uma coisa incrível, fantástica. Sempre que você vai passar da folha de rascunho para a folha final de redação, você modifica, nem que seja uma vírgula. Um acento que você esqueceu de colocar, você vai lá e coloca. Tem sempre alguma coisa que você vai modificar. Isso é certo. Eu nunca ouvi dizer que alguém fez a mesma coisa na folha de rascunho para a folha de redação, a folha final. Isso aí, pelo menos, eu nunca ouvi falar. Bom, faltam ainda mais duas, né? Que seria entregar a redação a lápis e ultrapassar os limites de linhas, que seria escrever mais de 30 linhas. Se você escrever 31 linhas, que no nosso caso nem existe esse espaço, a prova vai ser anulada, tá? Assim como você escrever menos, também vai anular a sua prova. Bom, agora sim, hoje eu vou colocar esse documento lá no Google Sala de Aula, porque eu não coloquei ontem, porque ainda tinha esse montão de coisa aqui pra gente ver hoje. Para quem não viu ainda, para quem chegou depois, aliás, eu recomendo assistir o começo dessa aula que teve muito conteúdo interessante, tá bem? Bem, eu vou ficando por aqui, tá? Agora eu vou lá para o nono ano, tá bem? Um abraço, pessoal, e bom final de semana para vocês, tá? Qualquer dúvida, vocês chamem no WhatsApp ou no Google Sala de Aula. Eu acho melhor chamarem aqui no WhatsApp.